Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. E hoje eu estou gravando esse vídeo para a gente bater um papo um pouco sobre um evento que aconteceu aí na quinta para sexta-feira, né? Eu tenho os grupos de WhatsApp que compartilho com os amigos, com os colegas, com pessoas que eu também não conheço, mas que a gente está sempre disposto a ajudar de alguma forma, né? E, e de ontem para cá, ontem eu já estava envolvido um pouco mais com os projetos pessoais, trabalhos e tudo mais, então não consegui esse tempo para gravar. Mas consegui hoje, né? Hoje no final de semana tá mais tranquilo para gravar. E o que eu queria compartilhar com vocês era uma questão sobre um amigo que postou um questionamento, postou uma dúvida no grupo que a gente tem, que eu estou dentro do grupo de carreiras de IT em UK, né? Que por sinal até todos que estão no grupo, que por algum motivo vão conseguir no seu tempo assistir esse vídeo também, enfim, e podem deixar os seus comentários, suas dicas e tudo mais, a respeito de um colega um amigo ali no grupo que acabou tendo uma dúvida, né, sobre a questão no caso dele, na situação dele, que ele terminou a computação, a graduação dele em computação, e está em busca do trabalho na área, né? Está em busca de emprego na área e teve algumas dúvidas com relação a isso, né? E uma das dúvidas com relação a isso é que ele postou essa dúvida de como é que ele pode fazer para conseguir o primeiro emprego versus assunto específico relacionado à tecnologia com a inteligência artificial ou não, né? Então, na troca de informações ali, eu coloquei alguns áudios para ele, antes até, hoje em dia, já como a gente já está bem mais, tá, no dia a dia a gente já está usando a IA, né? Então é de praxe normal que a gente vá utilizar, a princípio, de praxe no sentido de quem já utiliza e já é do seu dia a dia, está utilizando a IA. Agora, para aquele que não usa a IA no seu dia a dia ou que usa muito sazonal ou de vez em quando, aí já não é tão assim habitual, né? Já estou aqui com o meu chimarrãozinho aqui já tomando. Então, o que acontece? Neste caso, né, de bate pronto ali, se você consultar o cloud, você puder usar ou o ChatGPT da OpenAI ou qualquer outro Gemini, perdão, do Google, seria um dos caminhos também que acredito que quem está na área utilizaria para fazer, né? Assim eu fiz para ele, né? Peguei o questionamento dele, justamente, exatamente, fidedigno a dúvida dele e coloquei no Cloud, né? Para ver também o que o Cloud pode nos dizer, né? Com relação a isso, e se bate. Aí entra a curadoria de quem tem um pouco mais de experiência, de quem já trabalha na área, etc., né? Que é o meu caso, e que é o caso dos nossos amigos, nossos colegas de, de grupo de WhatsApp, para ajudar a fomentar mais digamos assim, a ajuda para ele, né? E neste caso, né, eu até vou pegar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para compartilhar com vocês certinho, aqui no computador, exatamente o que era a dúvida dele, né? A gente falou sobre
muitas coisas. A gente também falou sobre... tem um colega no grupo ali que é o Murilo Pesual, que também faz um trabalho com relação a isso, né? Depois eu até vou comentar sobre isso. Mas o que acontece? Qual que era a ideia dele, né? Qual que era o questionamento dele, né? Então, bom dia, galera. Valeu pela recepção, que ele recentemente entrou no grupo, né? Não vou falar o nome dele, porque não troquei ideia com ele sobre isso, que eu ia fazer a gravação do vídeo, enfim, mas depois eu posso abrir aí nos comentários para vocês a respeito. Então, qual é a dúvida dele? Então, que ele já tem, ele terminou a faculdade de computação, mas ainda não conseguiu trabalho, né? Vale a pena emendar em uma pós e outra? Ainda vale a pena algo que não esteja relacionado à IA? Penso na pós em Data Science, né? Então, esse foi o questionamento dele, né? Essa é a dúvida dele, no caso, né? Então, o que acontece? A dúvida do colega ali do grupo era justamente essa, né, que eu até comentei com vocês, que eu coloquei, que eu falei aí, né, com relação a que ele terminou ali a faculdade, mas não conseguiu emprego ainda na área, né. Aí, o que acontece? Eu peguei de primeiro plano, como é normal, como eu comentei com vocês, a questão de hoje em dia a gente já está utilizando a IA no dia a dia, né? Peguei essa dúvida, coloquei para o Claude, para ver o que o Claude nos diz sobre isso, e aí depois eu coloco as minhas considerações. Enfim, teve os outros colegas ali que também acabaram colocando suas considerações com relação a esse questionamento, né? Eu vou ler aqui para vocês mais ou menos o que o Claude nos colocou, tá? Não vou ler tudo para não ficar muito extenso, porque ele colocou uma série de coisas, né? Mas ele disse, ó, depende mais da situação dele do que parece à primeira vista, né? Então, o Claude colocou para a gente o seguinte, né? Pós, logo em seguida, sem experiência de mercado, geralmente não é a melhor jogada, né? Recrutador técnico valoriza o projeto real, GitHub ativo, contribuição open source, estágio e muito mais que título de pós de recém-formado sem experiência. Pós vira diferencial quando já se tem base prática para sustentar o discurso em entrevista. E aí ele dá uma sequência ali de, na maioria dos casos, o que é um, digamos assim, é o que a gente já conhece, assim, né? É o que a gente já sabe, quem está na área, volto a dizer, né? Do que precisa fazer para poder conseguir o primeiro emprego, né? Com relação a outra dúvida dele, que daí eu acredito que foi mais um mal colocado, digamos assim, ou pode até ser uma falta de conhecimento a respeito disso, foi com relação ao Data Science não ser IA. E aí o Claude já colocou para nós aqui que nesse caso isso é um falso dilema, né? Data Science na prática é a parte do universo de IA / Machine Learning hoje, né? Estatística, modelagem, Machine Learning clássico são a base sobre qual tudo de IA moderna se apoia, né? Então, e aí ele coloca outros pontos aí, e aí eu coloco os meus no áudio, né? Então, o que eu queria dizer para vocês? Queria dizer que... Deixa eu voltar aqui no início. Compartilhar, na verdade, com vocês no vídeo de hoje, justamente com relação a este acontecimento, a essa dúvida, né? E compartilhar com vocês uma dica, que é justamente essa, umas ideias aqui do meu canal, compartilhar uma dica com vocês do que fazer nessa situação,
né? Então o amigo aí, ele acredito que deva ser uma grande parte da maioria das pessoas que terminam a graduação, principalmente em ciência da computação, né? Que a ciência da computação ela é muito abrangente, né? Mas ela não afunila, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um paradoxo, né? Foi bem como eu coloquei ali nos áudios, tentando lembrar o que mais ou menos eu tinha colocado de dica, né? Nós temos um paradoxo que como que a pessoa, né, vai entrar dentro da área, sendo que hoje na nossa era, na era que a gente está, e não só falando da questão da inteligência artificial, mas na quantidade de divisão que a gente tem de especialidades que é trabalhado na tecnologia da informação, né? Que é muito grande. Mas que serve também como base para que a gente possa pensar, né? Eu quis dizer, serve como base este cenário, este case que serve como base para a gente pensar assim, o que a gente deve fazer, né? E aí a gente tem esse paradoxo. Então, o que acontece? Muitas das vezes, aquilo que funcionou para mim no passado pode não funcionar agora no presente, né? O formato, né, como todo mundo construiu a sua trajetória, construiu a sua carreira, construiu o seu histórico, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro de tudo, escolher o que você quer fazer, né? Então, se fosse eu agora estar nessa situação, na era que a gente está, justamente uma coisa que eu faria assim, uma parte, dividiria em duas etapas, né? Etapa 1, a questão de aprender os fundamentos específicos para aquilo que eu quero, se no caso for o desenvolvimento. Então, escolher um curso específico, um curso técnico, trabalhar naquele curso, criar o histórico naquele curso, montar o portfólio naquele curso e ir avançando, né? E a segunda etapa é essa parte de trabalho com a IA, né? Então, hoje em dia, a gente está numa era, assim, que até é uma coisa que eu comentei no grupo ali, que o mercado é que mostra pra gente o que a gente tem que fazer, né? Pra gente se colocar no mercado, né? E pode até ser uma frase repetitiva de outros, né, de outros vídeos ou de outras pessoas, mas a realidade é essa, né? Então o mercado diz pra gente, o mercado tá fazendo assim. Especialistas, fundadores, arquitetos, etc, pessoas na área estão fazendo assim. Então, você que quer participar disso, a tendência está sendo exatamente isso que você está vendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos para exemplos práticos, né? Então, um dos arquitetos da Anthropic, né, acho que já tem alguns meses atrás aí, dizendo que não bota a mão mais em código, não programa mais, né? Isso palavras dele. Temos outro aí, assim como tantos, né? Estou só pegando na memória assim, o Linus Torvalds, né, que fez recentemente, alguns meses aí também, teste com anti-gravity, se não me engano, com a ideia do Google, né, que também disse que não está mais programando, né, ou eu não me lembro o termo que ele usou lá, do vibe code, uma coisa assim, né. Então, o que está acontecendo? Então, esta parte, e aí vamos para a parte da IA, né, eu até posso fazer falar um pouquinho da primeira parte sem IA e depois da parte com a IA. Então, esta parte com IA, ou essa fase que eu estou dizendo para vocês com IA, é uma fase que
a gente não precisa mais aprender a programar, né? A gente não precisa mais, eu acho que corrigindo um pouquinho, não é aprender a programar, né? Não precisa focar mais em aprender a programar, né? Porque do lado da fase de quem precisa aprender a programar, precisa aprender a programar, que é o fundamento, né? Mas nessa segunda etapa, e aí entra muito provavelmente a fase de desenvolvedores ou programadores ou pessoas de pleno para sênior, em que a IA já resolveu isso para nós. Então você não precisa mais aprender a programar. Então você precisa aprender o quê? Aí é uma etapa da fase de trabalho em desenvolvimento assistido por IA, né? Então você precisa aprender isso, né? E essa outra parte, a fase 1, digamos assim, você não vai ver isso. Você precisa saber primeiro os fundamentos. Então, assim, a grosso modo, pessoal, primeiro você tem que descobrir a tua afinidade. A nossa área é muito grande, né? A área de tecnologia da informação hoje tem muita coisa, né, atualmente. E aí agregou mais agora com a IA. E aí é maior ainda o ramo de atividade, né? Então você tem que ser... Se você é aderente a trabalhar com redes de computadores, foca em rede de computadores. Se você se acha aderente a trabalhar com data science, estude, foque, crie um histórico em data science. Se você é aderente a trabalhar com desenvolvimento de software, com desenvolvimento de sistemas, foque, procure um curso, né? Construa o seu portfólio, construa o seu histórico para que você justifique e consiga justificar isso quando você for aplicar para as vagas, quando você for aplicar para entrevistas de emprego, etc. Então, isto é um trabalho que você tem que fazer com planejamento. Então, você primeiro escolha o que você quer trabalhar. Quer trabalhar com cloud, né? Google Cloud, Microsoft, AWS, né? SAP, que daí entra na minha área, que eu trabalho com a cloud da SAP. Então, você tem que escolher. Quer trabalhar com cybersecurity? Quer trabalhar com machine learning, data science, ciência de dados, análise de dados, né? Data science é ciência de dados em português. Então, você tem que escolher o que você quer, juntando com a sua aderência, com a sua afinidade, monte um plano, execute, planeje e execute esse plano, e aí, no final, você vai poder aplicar para as vagas que você está buscando, né? E aí você vai entrar de frente. Com relação à parte da inteligência artificial, pessoal, para deixar só mais um adendo aqui, aliás, até antes disso, eu queria comentar com vocês que, assim, essas dicas que eu estou passando, que eu passei para os colegas no grupo ali, teve muitos assuntos que a gente entrou ali, né? Desde a parte de, no caso dele lá, o mercado de trabalho em UK, ele está em UK, então tem essa parte também que precisa descobrir algumas coisas de funcionamento, seja em UK, seja na Irlanda, seja na Europa, seja em Portugal, seja na França, na Itália, em qualquer lugar, você vai precisar descobrir o funcionamento, né? Então, alguns países, como no caso de UK, tem o bootcamp que você pode fazer, e ao final do bootcamp você pode vir a ser contratado por uma empresa, né? Então tem os bootcamp específicos lá, né? Que você investe uma grana e rola isso também, tá? Então tem essa parte
específica do lugar que você está também. Assim como tem no Brasil, como a gente conhece vários outros meios, né? Bootcamp, na parte da SAP tinha muito, acredito que tem alguns ainda, que são as academias, academias de trainee, que as empresas montam os cursos. Inclusive eu dei uma academia de SAP BTP para uma empresa no Brasil também, né? Formatei o curso e fiz o curso junto com a empresa recrutou novos desenvolvedores, eu acabei ensinando, montando a academia, no qual até transformei essa academia num curso, né, que está na Hotmart. Então acabei fazendo essa mentoria também para essa empresa, né, dando esse curso, esse treinamento. Então existe isso também em alguns lugares, então tem essa parte específica, né? Também acabei fazendo, aí vou pegar um outro case aí que com um esse meu, que aí vem justamente um caso que foi esse que eu acabei comentando com vocês, que é esse planejamento, né? Então ele fez faculdade, estava fazendo faculdade, daí me procurou, eu trabalhava com hardware, né? Montagem e manutenção, infra, rede, etc. Então ele queria migrar para a área do desenvolvimento e eu acabei mentorando ele para que isso acontecesse, né? Que é o Fabiano, acho que todo mundo me conhece aí, sabe que a gente é amigo, né? E um abraço, Fabiano. E então o Fabiano eu acabei treinando ele para fazer essa migração também, e com certeza deu certo. Não que por mim, mas também que por mim, e mais a parte dele, que ele teve a persistência, né? Além da resiliência, é um cara show de bola, teve a persistência de não desistir e ir para frente, né? E assim como tem outros, entre outros, que eu acabei, até esses próprios alunos que eu acabei mentorando também, da parte da academia. Teve muitos anos atrás que eu dava aula pro técnico de informática, né? QI, Microlins, Microcamp, várias empresas que eu dei aula. Então eu acabei ajudando nessa parte também. Então, assim, eu sou a pessoa que consigo falar um pouco melhor sobre esta etapa, que é a etapa do fundamento, né? E essa parte da etapa da IA que nós estamos vivenciando hoje, aí tem que prestar um pouquinho mais de atenção, que realmente o mercado faz outra coisa e a gente está indo para outra coisa. E eu já venho praticando, né, falando da parte da IA. Eu acabei estudando inteligência artificial, acho que eu já comentei em alguns vídeos com vocês, na Unicinos, fiz 2 anos de mestrado, só não consegui ir para a etapa final ali e tal, acabei fazendo só os 2 anos de mestrado. Mas eu acabei desenvolvendo isso, perdão, 2016, 2014, 2016, se eu não me engano. Foram 2 anos, 2014, não, 2016 e 2018. Ali, 2016, 2018, se eu não me engano. Enfim, então eu vim estudando inteligência artificial desde essa época, né? E a minha linha de pesquisa na época, eu escolhi foi inteligência artificial aplicada à educação. Então eu acabei desenvolvendo um trabalho de conclusão em cima dessa parte, né? E na época eu já estava acostumado a ouvir, não era agentes, que é o que se fala hoje, era sistemas inteligentes, mas que já existiam alguns apontamentos ali para que fosse para agentes, né? Mas já estava, na época eu me lembro que ia ser um boom muito grande, 10 anos, 2016, então foi 14, 16, exatamente. E agora, o ano passado, eu resolvi puxar isso de volta, né? Acabei participando de outra academia, né? A gente está sempre estudando, se atualizando e tudo mais, que foi com a I2, a I2A2, que é uma empresa, uma education do Canadá,
que eu acabei participando de uma academia, de um curso junto com eles e que acabei também puxando e dando um update nessa parte de inteligência artificial, mas que eu já vinha testando, eu já comecei a testar, antes do curso, do ano passado eu já estava testando o ChatGPT nas primeiras versões ali, final 22, início 23, na época ainda era só o site com o chat, então ali que eu comecei a praticar com a engenharia de prompt ali era nível 0, porque ainda estava em construção a engenharia de prompt, então era o zero shot que a gente praticava bastante, mas que eu conseguia utilizar alguma coisinha ainda, né? Então, pessoal, queria fazer esse parênteses aí, trazendo para a questão do nosso amigo aí que está com essa dúvida aí, que teve essa dúvida e que a gente ajudou ele de uma certa forma a esclarecer o que ele deve fazer, é justamente isso que eu comentei agora nesse tempo desse vídeo de hoje, tá? Construir o histórico, construir o portfólio e aplicar, e juntado com essa parte de também construir o histórico, aprender, ver como é que trabalha com a IA voltada para o desenvolvimento, no caso ele que escolheu o desenvolvimento, né? Se você escolher outras áreas, outras etapas, aí você tem que construir um plano para essas áreas, tá? E aí para você aplicar. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu queria compartilhar também que na troca de mensagens que a gente teve no grupo ali no WhatsApp, eu acabei indicando também o canal do Murilo Pesual, né? Então fica um abraço aí, tá, Murilo? A gente não combinou nada, também não estou ganhando nada com isso, mas muito pelo contrário, pela indicação mesmo. A gente já trocou outras ideias, eu e o Murilo também, mas acabei indicando o canal do Murilo Pesual, que é um cara que é desenvolvedor na Inglaterra, cara show de bola, apesar de não conhecer pessoalmente, que construiu ali um site, uma plataforma para ajudar as pessoas justamente, que é o caso do nosso amigo aí, que tem essa questão aí de primeiro emprego na área, como é que faz o currículo, como é que se destaca no LinkedIn. Então ele faz todo um trabalho, então compartilho com vocês aí também aqui do canal. Pessoal, quem está nessa situação como do amigo aí, ou quem está um passo antes, ou quem deseja entrar na área, compartilho aí com vocês o canal do Murilo Pesual. Depois eu vou deixar no histórico do vídeo aí também o link dele. E ele é um cara que tem um curso, inclusive, que faz esse tipo de trabalho e que pode ajudar muito aí quem pretende dar esse start, né, na carreira, na área, enfim, que precisa procurar o primeiro emprego, né. E um segundo ponto, né, antes que eu me esqueça, é que vai acontecer um evento ali dia 31 de outubro, se não me engano, deixa eu ver aqui, se não me esqueço, 31/10, é isso aí, 31/10, às 9h30, fui buscar aqui no laptop, é o Enkitec UK, então é o encontro de tecnologias da galera, do pessoal que trabalha na área, né, de desenvolvimento, mas pode ser, enfim, qualquer outra área na TI. E a ideia é juntar o pessoal, fazer networking, ir lá, conversar, enfim, ter esse evento aí. Já tem, acho que já é o 5º, se não me engano, é a 5ª edição deles lá. E os speakers, tá, que vai estar lá também, é a Fernanda Kipper, né, que é engenheira de software e fundadora, acho que é o Bora, se não me engano, a startup dela, ou o SaaS que ela criou, enfim. Acompanho ela também. Forte abraço aí, Fernanda. Show de bola também, outra menina show. Tem muito conteúdo no canal dela. Eu no meu canal tô muito pouco tempo, chegando agora, compartilhando
vídeos e experiências, né? O Lucas Montano, que é um cara show de bola também, conterrâneo do Rio Grande do Sul aí. Um abraço também, Lucas. Eu vou deixar os links do pessoal no histórico também. O Lucas, eu acho que dispensa também apresentações, né? Builder Educator ali. Acho que ele, se eu não me engano, reside na Holanda, uma coisa assim. Me desculpa aí, Lucas, não lembrar a tua localidade. E o Eduardo Dalla Torre, que é o que está junto com nós do grupo ali, que é um full stack developer e web freelancer, que é um dos speakers também, outro cara massa, show de bola. Trocamos umas ideias no WhatsApp ali também, mas não conheço pessoalmente. Quem sabe, eu não prometo, mas quem sabe eu apareço no evento também. Eu estou com outros eventos pessoais e negócios justamente nesses meses aí, então se sobrar um espaço na agenda ali, eu apareço aí no evento, tá ok? Então é isso, pessoal. Compartilhei com vocês esta dica que aconteceu aí com um amigo aí que estava com essa dúvida de primeiro emprego, de vaga, enfim. Compartilhei com vocês aí esse meu pensamento no formato em que você pode estar se organizando para construir a sua carreira, o seu portfólio, o seu planejamento, enfim, né? E também compartilhei com vocês o canal do Murilo Pesual e agora o evento que vai ter aí em outubro, um encontro de tecnologia com os brasileiros ali na Inglaterra e com outras nacionalidades também que vão estar podendo fazendo o network lá, tá ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado novamente. Queria pedir para vocês a ajuda aí se fez sentido para vocês esse vídeo de alguma forma, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que pode ajudar de alguma forma, aquele amigo de vocês, aquela amiga de vocês que está querendo entrar na área, que não sabe o que fazer, que precisa de alguma ajuda. Vocês vão ter meus contatos aqui também no canal. Sintam-se à vontade para fazer o que vocês quiserem fazer na área, trocar ideias, trocar network, enfim, tudo que vocês pensam em fazer para vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês, tá ok? Novamente, obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço!